Chu é expulsa do Luna por comportamentos violentos. 9 das 11 membros do Luna em ação de rescisão de contrato contra a Blockberry Creative. É direito ou abuso de poder? E aí pessoinhas, espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês tudo sobre o caso Chu vs BBC, empresa que dirige o Luna, a expulsão da Chu e tudo mais. Era pra ter postado esse vídeo há pelo menos umas 2 semanas, mas eu não consegui postar, mas eu queria mesmo assim. E aí ontem saiu o relatório da Dispatch, então assim, caiu muito bem. Eu pesquisei bastante pra esse vídeo, espero muito que vocês gostem, porque tá o mais completo possível. Então, por favor, me ajudem a divulgar esse vídeo, deixem um like, um comentário, já ajuda muito. E vamos pro vídeo, essa introdução foi relativamente bem pequena, né? Todas as referências e informações que eu encontrei vão ter o link aqui na descrição. É isso. Bom, eu vou dar para vocês todas as informações temporariamente falando. Em setembro de 2021, foi reportado que a Blockberry Creative estava passando por problemas financeiros. Na época, saíram artigos relatando que a empresa e funcionários terceirizados não estavam recebendo pelos serviços prestados, além de que a empresa devia bastante a eles. Abre aspas. De acordo com vários oficiais da indústria da música, o valor não pago de várias empresas e pessoal externo é tão grande quanto bilhões de wons, que wons é a moeda da Coreia. Enfim, fecha aspas. Uma das coreógrafas do Luna se pronunciou dizendo que ela não estava sendo paga desde 2020 e que a BBC devia cerca de $6.000 para ela. Aparentemente ela falou em dólar mesmo, então assim, $60.000 é muita coisa, tá? Antes mesmo de PTT, que é Pay the Town, do Luna, não pagaram ela. Mas depois que ela ouviu que eles iam pagar ela em agosto ou setembro, ela saiu do rascunho da coreografia e ela prosseguiu com o trabalho da coreografia. E ela disse, abre aspas, se empresas não possuem dinheiro, eles não deveriam estar gastando. Eu claramente perguntei sobre o orçamento e não era tanto. As pessoas podem pensar que era algo como $100.000 quando escutam isso. É vergonhoso demorar a pagar algo que não é tanto assim. Mas tudo isso explodiu devido ao constante atraso de compras pequenas. O quão bom seria se pagassem no prazo. E as meninas não fazem muitas promoções. Os gastos só acontecem enquanto elas estão promovendo. Então, vamos não deixar isso complicado para ninguém. Eu gentilmente peço para a BBC mandar o pagamento da coreografia e para as promoções japonesas também de forma organizada para encerrar com isso. Fecha aspas. Em junho, foi reportado que a Chu estava saindo da BBC, mas que ela continuaria no Luna. Segundo o artigo, a membro tinha entrado com uma liminar no final de 2021, no caso, pedindo o fim do seu contrato de exclusividade com a empresa. A BBC então divulgou que o artigo era infundado. Mesmo sendo rostos de diversas marcas da Coreia, a Chu se pronunciou várias vezes sobre não estar recebendo pelo seu trabalho e como isso acabou afetando sua saúde mental. Em outro momento, a Yoo-jin, outra membro do Luna, contou no FAB que não estava sendo paga desde o debut. O FAB é tipo o Weverse ou Bubble, que é tipo a plataforma onde elas podem conversar com os fãs. Não conversar, mas elas mandam mensagens e os fãs podem mandar mensagem também. Às vezes pode ser que elas vejam. É isso. O Luna realizou sua primeira turnê mundial em 2022, mas a Chu não participou de nenhum show no grupo no ano inteiro. Elas começaram já faz um tempo e a Chu não vai participar, Sinto muito informar. A BBC alegou que haviam conflitos na agenda da Chu que impossibilitariam então ela de participar da turnê. Na América, foram no total 14 shows em 28 dias e houveram mais 5 shows na Europa. Com tantos shows acontecendo em um espaço tão curto de tempo, as membros não conseguiram descansar e constantemente haviam pronunciamentos da My Music Taste sobre a saúde delas que estava se deteriorando com o tempo. Além dos shows do grupo, o Luna se apresentou ainda na KCON em Los Angeles. Em setembro, a Blockberry Creative informou que a Chori e a Hesu, que eu não sei se Chori, eu tô falando certo, por favor, me perdoem, elas não participariam dos shows do Luna na Europa por motivos de saúde. A Hesu já estava com problema no ombro desde o Queendom e ele foi se agravando ao longo das promoções de Flip That e da turnê que foi acontecendo. E eu me lembro de ter gravado isso pra vocês, mas eu não lembro se eu cheguei a postar, mas eu lembro de ter gravado sim. Enquanto o Luna estava em turnê, a Chu estava cumprindo a agenda pessoal lá na Coreia.
No entanto, alguns órbitos coreanos, que é como se chamam o pessoal do fandom do Luna, relataram que viram a Chu várias vezes se deslocando desses compromissos sem nenhum apoio da empresa. Então, ela utilizava táxis ou até mesmo caronas do pai dela. Por causa de outras agendas pessoais, a Luna também não pôde participar do comeback japonês do Luna. Se já estava tudo ruim nesse ponto, tudo ficou ainda pior quando no dia 25 de novembro, a Chu foi expulsa do Luna. Em nota, a BBC informou que a remoção era por causa do abuso verbal e de poder contra staffs da empresa. Ela também disse que não iria apresentar evidências sobre o assunto. No comunicado emitido, a BBC afirmava que a Chu utilizava linguagem violenta com a equipe e se aproveitava de seu poder. Porém, os antigos profissionais que já trabalharam com Luna negaram o que foi dito, afirmando ainda que a Chu sempre se preocupava com o bem-estar de todos. Uma pessoa, inclusive, foi além e compartilhou o ato super generoso da Chu, dizendo que ela sempre se preocupava com literalmente todos os funcionários. Na nota emitida pela BBC, eles também diziam, abre aspas, nós decidimos expulsar e retirar Chu como integrante do Luna a partir do dia 25 de novembro. Tiveram muitas especulações sobre a Chu no último ano, mas a agência e as membros do Luna decidiram não se pronunciar para não atrapalhar o crescimento do grupo ou preocupar os fãs. Fecha aspas. Logo depois do suposto comportamento agressivo da Chu, eles disseram, abre aspas, depois de tornarmos ciência das linguagens violentas da Chu e o uso inadequado de seu poder com o resto da equipe, descobrimos a verdade após uma investigação. A agência pede desculpas e está disposta à disposição desses profissionais. Decidimos tornar responsabilidade por isso e remover Chu do Luna. Logo ao final do comunicado, a empresa confirma que o grupo continuará com 11 integrantes e que estará envolvida com esforço total na recuperação e tratamento psicológico dos funcionários afetados com o suposto comportamento abusivo de Chu. A notícia pegou muitos fãs de surpresa que se revoltaram com a decisão. Eles sempre viram a Chu como uma pessoa muito carinhosa, e a informação chocou até mesmo quem não acompanha o Luna, já que ela ficou muito famosa após uma foto viralizar e virar meme internacional, tornando seu rosto conhecido muito além da bolha de K-pop. Na verdade, não foram só os fãs do Luna que se revoltaram. Muitos ex-funcionários e profissionais que já trabalharam com a Chu comentaram que a declaração da BBC é completamente falsa. Um dos relatos que mais chamou a atenção partiu da roteirista do programa Chu Can Do It, que é estrelado pela Idol, e assim, ele tecnicamente era gravado até outro dia, né? Agora já não sei mais. Pelo Instagram, a profissional postou a foto ao lado da Chu, declarando que ela não era apenas gentil, como lutava pelo direito de todos da equipe, o que poderia ter estressado a BBC. Abre aspas. Abuso de poder. Isso é engraçado. Mesmo quando estava difícil para ela, ela se preocupava quando alguém da equipe não era pago. Uma vez me frustrei com essa atitude e disse, Jiwoo, se preocupe com você primeiro. Ela me disse que já passou por isso, de não ser paga adequadamente, e sabe como é difícil, e não aceitaria ver isso acontecer de novo, afirmou a roteirista. Lembrando que Jiwoo é o nome real da Chu. A Hyojin, membro do Luna, também se manifestou após a expulsão da Chu. Após a notícia circular, a Hyojin fez uma declaração triste na rede social Fab, e ela disse, abre aspas, minha cabeça dói, meu coração também, estou com raiva, tanta raiva, fecha aspas. Algumas outras traduções diziam que ela postou uma outra coisa, que eu também vou ler para vocês. Abre aspas, eu sinto muito. O coração da Chu provavelmente está doendo mais do que todo mundo agora. Por favor, torçam por ela e amem muito ela. Fecha aspas. Então alguém perguntou, Uni, você não vai se meter em confusão? E ela respondeu, por que eu me meteria em confusão? Fiz algo errado? Meu Orbit, sério, sou sempre grata e realmente valorizo vocês. Rapidamente, o fandom associou a mensagem à saída de Chu, o que, se for confirmado, indicará também que as integrantes do Luna não sabiam sobre a decisão da empresa e que também foram pegas de surpresa. Nem precisa dizer que o fandom já estava todo revoltado e enviando declarações de reprovação para a BBC. No Instagram, a Chu também expressou que não estava sabendo da sua remoção do grupo. Abre aspas. Eu não fui contactada ou informada sobre a série de eventos que ocorreram, então estou tentando entender melhor a situação, mas o que está claro é que eu nunca fiz nada para constranger os fãs. Fecha aspas. Alguns dias depois, 9 das 11 membros do Luna, com exceção da Vivi e da Hyunjin, entraram com uma liminar pedindo a rescisão de seus contratos de exclusividade com a Blockberry Creative. A empresa se pronunciou dizendo que a notícia é infundada. No domingo, a BBC soltou uma nota, basicamente, né, assim, do nada, com certeza.
Eles anunciaram o comeback do Luna pro dia 9 do próximo mês, ou dia 3, enfim, dizendo que é um recomeço do Luna como um grupo completo. Essa é a primeira vez que eu vejo os fãs insatisfeitos com o anúncio de um novo comeback, porque tudo o que eles esperavam era literalmente um anúncio de disband. Tá tudo trocado, né? Assim, quando acontece o disband, eles querem um comeback. É literalmente a primeira vez que eu vejo eles querendo um anúncio de disband ao invés de um comeback. Mas enfim, continuando. Desde então, as 9 membros não estão mais online no FAB e a Hyunjin se mostrou contra o comeback. Com todos esses acontecimentos, os Orbits se juntaram para fazer um boicote massivo contra esse comeback, e o objetivo é enviar para todas as lojinhas de K-pop, sendo do Twitter, Instagram e até mesmo as da Shopee, pedindo para que não vendam o novo álbum. O boicote tem o intuito de ajudar as membros do Luna que demonstram insatisfação com o comeback. As preocupações também surgiram por conta da empresa não estar pagando suas artistas desde 2016, explorando para que elas caíssem no palco devido a agendas exaustivas durante a primeira turnê mundial do Luna em 2022, que levou 2 integrantes a entrarem em hiatos e outras deixaram o palco chorando e até mesmo performando ao ponto de desenvolverem uma lesão no ombro. Rumores relataram que 9 das 11 integrantes restantes do grupo deram entrada com uma injunção contra a agência a fim de suspender os seus contratos exclusivos. O propósito do boicote é protestar contra a Blockberry Creative e o seu descaso com o Luna, demonstrar solidariedade com as integrantes, alertar parceiros de negócios em potencial sobre os riscos de trabalharem com a BBC. E os objetivos do boicote incluem também não comprar qualquer produto da Blockberry Creative, incluindo merchandise, álbuns, ingressos, apps como Fab e Superstar Luna, e qualquer aplicativo que inclui anúncio e itens pagos, além de não fazer streaming dos conteúdos publicados pela empresa, incluindo MVs e músicas, pode ser no Spotify e em outras plataformas, e parar de seguir eles nas redes sociais. E apesar de o boicote não incluir parar de seguir a conta oficial do Luna, o grupo tem perdido um grande número de seguidores com cada nova publicação sobre o comeback. Isso foi um artigo que saiu. E é isso, gente, eu tô ficando até sem ar. Saiu um artigo no fim de semana, se não me engano, dizendo as seguintes falas. Abre aspas. As pré-vendas do novo álbum do Luna caem mais de 98% após o boicote dos fãs contra a BBC. Fecha aspas. Agora eu vou ler uma parte do artigo para vocês. Em 14 de dezembro, a pré-venda do álbum somente alcançou uma marca de 93 nas primeiras 20 horas no 4Town. Comparado com 5.098 do álbum mais recente, Flip That, o que mostra uma queda de mais de 98% em somente uma loja. Enquanto isso, outras lojas de K-pop têm apoiado o fandom do Luna em boicotar o novo lançamento e expressam suas decisões de não venderem o álbum. Fãs também comentaram, abre aspas, a tracklist parece ser feita de músicas descartadas dos álbuns anteriores. Esse comeback parece apressado para tentar arrancar o que puder de dinheiro das meninas. Eles nem mesmo disseram que a Cherry havia voltado do longo hiatus. Se você tem qualquer dúvida se deve fazer o boicote, lembre-se que a Resu também falou sobre não ser paga. E as meninas têm estado em silêncio no Fab desde os rumores da injunção. Isso diz muita coisa. Fecha aspas. Diversas lojas de venda de álbum também já estão se mobilizando para não vender o álbum. Agora vem o que eu acredito que seja a parte mais importante do vídeo, e eu ia fazer dessa parte uma parte 2, mas eu decidi colocar tudo no mesmo vídeo, então por favor não se esqueçam de me ajudar a divulgar isso, porque realmente foi muito extenso fazer esse negócio. Foi um pouco exaustivo, né, porque eu literalmente vi isso aqui ontem e eu tô editando hoje, quer dizer, eu tô fazendo roteiro hoje, gravando hoje, editando hoje, enfim, vamos lá, porque eu tô perdendo tempo. Bom, todo mundo já estava bem confiante em permanecer ao lado da Chu, porque a BBC já não é a melhor das empresas, mas principalmente porque até mesmo as pessoas que trabalharam com a Chu vieram em defesa dela. Mas então, a Dispatch liberou ontem, no dia 19 de dezembro, quase 2 meses depois da expulsão da Chu, um artigo explicando mais sobre o que rolou e os bastidores da briga entre ela e os CEOs, incluindo uma denúncia falsa de violências e abusos. Enfim, né? Foi o que eu falei pra vocês mais cedo. O veículo Dispatch publicou prints de conversas entre a Chu e o empresário da BBC, além de ouvir o lado da artista sobre tudo que aconteceu. Até agora, o público sabia que a empresa estava com dificuldades financeiras, o que poderia ter levado ao desband do Luna bem antes, só que a situação é muito pior.
Na entrevista, eles explicam como funcionava a divisão dos lucros e a dívida entre as empresas, entre a empresa e as idols. Basicamente, o positivo era distribuído em 70% para a empresa e 30% para o artista, enquanto as despesas ficavam meio a meio. E isso é muito, muito, muito preocupante. A Chu disse o seguinte, abre aspas, eu fiz as contas, se as despesas fossem superiores a 70% da receita, a liquidação final seria negativa. Basicamente, era um sistema que quanto mais você trabalhava, mais endividável você ficava. Fecha aspas. Eu tô tão nervosa que eu até errei esse final inteiro aí. Mas enfim, agora eu vou explicar pra vocês como funciona essa parte do contrato das meninas, que assim, prestem bastante atenção nas palavras a seguir. Esse contrato é da modalidade servidão por dívida, que assim, se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão entender com clareza essas palavras, servidão por dívida. Lembra um cadinho de uns séculozinhos atrás? Assim, um pouco mais de um século, né? Bom, a divisão, como eu falei, é feita de 70% para a BBC e 30% para o Luna, enquanto os custos de produção são 50 a 50. Vale dizer que no mundo do K-pop você já debuta devendo. Isso porque os trainees normalmente ficam em dormitórios das empresas, que até onde a gente sabe são bem ruins e muito pouco confortáveis. Mas além disso você come, bebe, você tem aula de canto, de dança, de não sei o que, tudo por conta da empresa. Ou seja, tipo assim, se você come um salgado de R$3, você fica devendo R$3 e essa conta vai aumentando conforme os dias vão passando. Essa dívida, ela só é paga ao longo de alguns anos, tipo, normalmente, né? Porque os custos dos MVs também vão para conta dos idols e a porcentagem varia aí de empresa para empresa. Então, todo o dinheiro que elas ganham com venda, publicidade, comeback, audiência, tudo isso serve para primeiro pagar a conta delas, que elas já têm nas empresas, e depois elas recebem. Então, tipo, é como se você estivesse devendo para uma empresa qualquer, tipo, como se você comprasse fiado, né? Então, você recebe seu salário, você paga primeiro as suas contas e depois você gasta com o que você quiser. Na teoria, né? Isso devia ser o que você tem que fazer. Mas, enfim. Só que aí, vale dizer uma coisa bastante importante. Se a receita delas é de 30 mil e elas gastaram 50 mil para fazer o MV, elas continuam devendo. Porque é o seguinte, vamos supor que elas ganham R$100. R$100 é mais fácil de falar. R$70 vai para a empresa. E aí, R$50 eles pagam para o MV. Então, quanto que é o lucro? R$20 para a empresa. Já para as meninas, de R$100, 30 vai para elas. Só que lembra que gastou R$100 para fazer? Então, 50 elas têm que pagar. Ou seja, elas ficam devendo 20. Não faz sentido. Porque o custo daquilo que elas estão fazendo é 20% maior do que o lucro que elas vão ter, do que tudo que elas vão ganhar. A única forma delas ganharem alguma coisa é se o lucro for 2/3 maior do que o custo. 2/3 maior do que o custo. Enquanto para a empresa, mesmo se o cenário for de 0 lucro, eles continuam ganhando. Caso o lucro seja de exatamente 2/3, as meninas do grupo saem completamente zeradas. Elas não vão estar devendo, mas elas não vão receber nada. Independente da receita, o Luna vai continuar com dívida na maioria dos casos. E assim, o boicote ele vai fazer com que a BBC passe a não ter lucro também com esse comeback. Então assim, se a receita for 0 e o custo 100, tanto a BBC quanto o Luna vão estar devendo 50 cada. Só que a BBC vai ganhar ainda mais do que o Luna. Eu vou deixar uma foto aí para vocês verem como a situação é caótica. No começo, a Chu diz que demorou muito para perceber o problema do contrato. E ela disse que uma vez, uma das integrantes perguntou se não estava na hora de receber o pagamento. E foi quando ela percebeu que tinha alguma coisa errada, que naquela época ela nem sabia a diferença entre liquidação pré e pós-despesa, que ela só estava feliz em debutar. Em janeiro de 2022, 5 anos após o debut, a Chu ela entrou com um processo para alterar o contrato e ela tenta retirar a exclusividade com a empresa e ela tem assim, né, podendo ter os lucros totais com as atividades individuais. E ela fala, abre aspas, eu perdi totalmente minha confiança na empresa no ano passado. Eu também não queria participar do Kingdom, mas não queria desistir do Luna. Fiz um contrato complementar para manter as atividades como parte do grupo. Fecha aspas. Nessa confusão, a imagem dela ficou completamente comprometida e a empresa simplesmente decidiu expulsar ela.
Em um determinado momento, a Tio afirma que por muito tempo ela não se sentiu ouvida pela empresa e isso acabou fazendo com que ela usasse uns tons mais duros com os responsáveis. Em uma das mensagens, é possível ver que um dos CEOs faz piada com a escolaridade dela como se ela não pudesse entender o que estava acontecendo. E ela diz, abre aspas, o diretor D me tratou como uma criança. Parecia que eu estava sendo menosprezada. A desconfiança já estava lá antes disso. Eu achei que só me ouviriam se eu falasse agressivamente. Fecha aspas. E aqui tem uma tradução da conversa dela com o diretor D. Ele diz, pense cuidadosamente sobre o que está falando. Não haverá desvantagens para você. Primeiramente, não escreva o contrato. A falta de confiança acerca disso já foi resolvida, certo? Escreva a mensagem. Vamos supor que prometemos 50%. Então, agora, 70 a 30 e 50 a 50. Vamos observar a aritmética. Nós fazemos 50% para o You Can Do It e a divisão. Você terminou a escola primária, certo? Haha. Não é como se você não tivesse terminado, certo? Então ela responde, você vai ficar falando comigo desse jeito? Eu estou somente pensando agora. E ele rebate ela. Eu tava brincando, sério, isso machuca. Ela responde então, eu não acho que estamos com liberdade para brincadeiras. Bom, nessa segunda-feira o grupo divulgou o primeiro teaser para o novo lançamento, e aí a gente pode conferir uma tela escrito Luna The Origin Album, que basicamente é o álbum da origem do Luna, enfim. Atualmente, o Luna tá com 11 integrantes e as membros foram inicialmente apresentadas de forma individual e logo após em subunits, antes delas debutarem oficialmente como um grupo em agosto de 2018, então talvez eles façam isso de novo. O mais recente comeback do grupo foi em junho desse ano com o mini-álbum Flip That. É isso. Agora uma parte importante, tá, Duda? Mas se as meninas vão ficar com dívidas na maior parte dos comebacks que elas não vão ficar com dívidas maiores ainda nesse boicote, eu devo apoiar ele? O certo não seria divulgar mais esse comeback para elas finalmente receberem alguma coisa? Então, esse sim seria o caso, se todas essas situações não estivessem acontecendo ao mesmo tempo. E se não fosse uma modalidade de servidão por dívida, elas estão literalmente trabalhando para pagar uma dívida. Que, assim, elas, não foi feita por elas, de certa forma. Elas estão literalmente trabalhando incansavelmente, como eu falei mais cedo, quer dizer, há um tempinho atrás no vídeo. Elas estão se machucando, não tem tempo para descansar, é literalmente servidão por dívida. É sério, esse termo é extremamente importante. Além de que, aparentemente, elas nem querem direito a esse comeback, apesar de que a gente não pode afirmar com toda certeza. Além de que elas estão, aparentemente, tentando rescindir os seus contratos também. E eu tenho certeza que tem gente pensando, mas por que elas assinaram o contrato para início de conversa? Vale dizer que quando elas assinaram o contrato, a mais velha do Luna tinha só 20 anos, mais ou menos aí. Porque a gente não sabe exatamente quando que elas assinaram. Então, assim, a mais velha tinha 20 anos, mais ou menos. Pode ser que ela tivesse menos. E em muitos contratos, as partes perigosas, normalmente, elas estão mascaradas nas entrelinhas. E muitas pessoas acabam não vendo, não entendendo o que exatamente elas estão fazendo. Tipo, não tem ali todo o negócio. Você lê termo de compromisso, né? Mas isso é importante, é sobre a minha vida. O negócio que você ir abaixa um aplicativo e aceita qualquer coisa também é importante. Mas enfim, além de que debutar era literalmente o maior sonho delas, e elas estavam muito animadas para que isso finalmente acontecesse depois de tanto esforço que elas dedicaram para aquilo ali. Então assim, é entendível, tá? Não me vem com, mas assinaram porque quiser, o problema é seu, então, palhaçada. Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, entendido exatamente o que tá acontecendo. Eu espero muito que vocês me ajudem a divulgar esse vídeo, porque ele ficou bem grande. Eu tenho certeza que teve gente que não teve paciência de ver tudo. Então, se você ficou até o final, realmente, eu te agradeço de verdade. Eu também agradeço aos sites que eu encontrei as informações, e principalmente a fanbase do Luna no Twitter, que foi da onde eu tirei a maior parte dessas informações. O link de todas as informações está aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por terem assistido até o final. Me ajudem a divulgar, comentem alguma coisa, deixem um like, se inscrevam, ative o sininho. É isso, até o próximo vídeo. Bye, bye! Nossa, sério, eu tô cansada. Esse negócio foi triste, viu?